Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. E travou-se no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos pelejavam contra ele. Havendo manifestado o Senhor que fica dito aos bons e aos maus anjos, o santo príncipe Miguel e seus companheiros, com a divina permissão, pelejaram com o dragão e seus sequazes. Batalha admirável, combate de entendimentos e vontades. Com zelo que ardia em seu coração pela honra do Altíssimo, e armado com o poder divino e sua própria humildade, São Miguel resistiu à desvanecida soberba do dragão, dizendo: Digno é o Altíssimo de honra, louvor e reverência, de ser amado, temido e obedecido por toda a criatura. É poderoso para fazer tudo quanto quer, nada podendo querer que não seja muito justo. Incriado e sem dependência de outro ser, deu-nos gratuitamente quanto temos. Criou-nos e formou-nos do nada, e do mesmo modo pode criar outros seres, quando e como for de seu beneplácito. É razoável que, prostrados e submissos em sua presença, adoremos sua majestade e real grandeza. Vinde, pois, anjos, segui-me e adoremo-lo, louvando seus admiráveis e ocultos juízos, suas perfeitíssimas e santíssimas obras. É Deus Altíssimo superior a toda criatura, e não o fora, se pudéssemos compreender suas grandes obras. Infinito em sabedoria e bondade, rico em tesouros e benefícios, Senhor de tudo, de ninguém necessitando, pode comunicá-los a quem mais servido for, não podendo errar em sua escolha. Pode amar a quem quiser, dar-se, elevar, criar e enriquecer a quem for de seu gosto. E em tudo será sábio, santo e poderoso. Adoremo-lo com ações de graça pela maravilhosa obra da encarnação e dos outros favores para seu povo, inclusive sua reparação, caso cair. A este suposto de duas naturezas, divina e humana, adoremo-lo, reverenciemo-lo e recebamo-lo por nosso chefe, confessando que é digno de toda a glória, louvor e magnificência, autor da graça e da glória. Reconheçamos sua virtude e divindade. São Miguel, o príncipe da milícia celeste, é um arcanjo. Ele é da penúltima hierarquia. E ele é o príncipe. Ele é o príncipe por sua humildade, por seu amor a Deus, a obediência a Deus. Então, não é pelo conhecimento que Deus eleva a criatura, né? Igual elevou São Miguel. Ele admirou todos os desígnios de Deus, porque Lúcifer foi o primeiro a falar que não aceitava a encarnação a união hipostática na natureza humana. E ele disse, e ele adorou todas as disposições divinas, porque Deus não, eu achei interessante ele falar que Deus não quer, não deseja nada que não seja justo, que ele é sábio, perfeito, santo, e tudo que ele deseja é justo e perfeito. Então, assim, quando a gente olha para a nossa vida, né, pensando assim na nossa vida, pensando que Deus, Senhor de tudo, Senhor da nossa vida, tudo que acontece, que Ele permite que nos aconteça, né, tem a vontade dele permissiva,
Se ele permitiu que alguma coisa aconteça, porque ele desejou, né? Ele permitiu, ou ele desejou. E tudo é perfeito. Tudo é perfeito. E a gente tem né? A gente tem que correr, fugir desse pensamento demoníaco de não aceitar o que acontece, o que Deus permite que aconteça com a gente. Né? Às vezes a gente não entende o que Deus quer com alguma situação. Sei lá, por exemplo, uma situação de doença, né? De doença, você fica doente e começa a falar por quê? Por que que Deus permitiu isso? Não questionar nunca. Só agradecer. Se ele permitiu, é para um bem maior. E aí o São Miguel fala assim, se a gente entendesse tudo, ele fala assim, ó, é Deus Altíssimo, superior a toda criatura. E não fora se pudéssemos compreender suas grandes obras. Se a gente pudesse entender de tudo que Deus faz, tudo, as grandes obras que Ele faz, tudo que Ele faz com a gente, não seria Deus. A nossa mente não é capaz de compreender Deus em sua plenitude. Total, total, total. É aceitar. Aceitar. Senhor de tudo, de ninguém necessitando, pode comunicá-los a quem mais servido for. Não poder errar em sua escolha. E aí, como foi falado, a gente às vezes fica questionando tudo. Até esses dias eu vi uma coisa, um absurdo. O ser humano questiona por que Deus veio como homem, que é machismo. Chega a esse absurdo, né? Nossa, é terrível isso, porque foi justamente isso que Lúcifer fez. Por isso que ele caiu, né? Por isso que se tornou esse demônio, o demônio, porque não aceitou o projeto de Deus. Quis ditar as leis para Deus, a regra para Deus. Pode amar quem quiser, dar-se, elevar, criar, enriquecer a quem for do seu gosto, ele é que sabe. Não questionar nada, né? Se como São Miguel, humilde, né? Poderia questionar, mas por que São Miguel? Se ele é do coro dos arcanjos, ele é o príncipe. Não questionar nada. Incrível, São Miguel, Deus elevar a criatura desse jeito, né? Ele eleva quem ele quer. Como diz o canto de Maria, né? Quando o Magnífica, ela fala isso também. Tirou do trono os poderosos e elevou os humildes. Ele faz o que ele quer e em tudo ele será santo, sábio, poderoso. Adoremo-los com ações de graça pela maravilhosa obra da encarnação e dos outros favores para seu povo, inclusive sua reparação caso cair. São Miguel é tão humilde, tão humilde, tão obediente que ele viu já, né? Deus deu a conhecer para eles que o Verbo, que Deus ia se encarnar na natureza humana e já viu o plano de Deus de, de reparação se a gente caísse no pecado. E mesmo assim ele disse: adoremos as disposições do Senhor. Adoremos essa decisão dele de beneficiar tanto esse povo. Que ele já vê que eles podem cair e vai reparar tudo. A este suposto de duas naturezas, divina e humana, adoremos-los, reverenciemos-los e recebamos por nosso chefe, confessando que é digno de toda a glória, louvor e magnificência, autor da graça e da glória, reconheçamos sua virtude e divindade. Amém, Fiat Jesus, eu estava aqui confio em agora vós. pensando assim que assim que eu conheci a Divina Vontade, que eu comecei a ler o livro do céu, eu sem ter intenção, né? Eu não aceitava a vontade de Deus. Engraçado. Eu estava lendo o livro do céu, mas não aceitava a vontade de Deus, mas era assim, estava ainda no processo, né? De entendimento.
Porque aí, como foi falado, São Miguel falou, né? Aceitar os desígnios de Deus, aceitar a vontade de Deus, o que ele faz é sempre justo e tudo. E aí eu conheci Deus, comecei a rezar, a ficar mais próxima de Deus, eu só queria ficar com ele, eu não queria ficar com minha família. Eu não queria ficar com meus filhos, eu não queria ficar com meu esposo. Eu ficava louca, querendo ficar sozinha. Mas não era essa a vontade de Deus. Ele me colocou aqui na terra para ser mãe, para ser esposa, e eu tenho que me alegrar em fazer a vontade dele, em ser o que ele quis que eu fosse. Então eu distorcia, né? Aí você pensa, assim, nossa, mas você está fazendo uma coisa tão boa, Deus quer que a gente fique com ele, que a gente tenha esse desejo ardente de estar sempre com ele. Não, ele quer que você faça a vontade dele. A vontade dele é que eu ficasse com o meu filho, que eu tivesse ali inteira com meu filho, com meu esposo, e que eu gostasse disso. Que eu ficasse alegre, feliz por estar fazendo a vontade dele naquele momento. E ser ele para as pessoas. Então, às vezes eu fico querendo assim, eu quero ficar, eu quero ler, eu quero meditar, eu quero fazer as coisas, né? Às vezes para fazer uma partilha, fazer um vídeo. Eu tenho vontade de fazer, mas tem a hora. Não é toda hora que eu consigo. E eu tenho trabalho, o trabalho também é vontade de Deus. Quando a gente não gosta do que Deus determinou e a gente não aceita, tudo fica pesado. Então, ficava pesado. Eu estava com eles e queria ficar sozinha. Aí, com o tempo, eu fui entendendo, não, mas Deus quer a vontade dele, o desejo dele tão perfeito, tão santo, que eu seja uma mãe muito boa, uma mãe presente, uma mãe. E quanto mais a gente se doa para as pessoas, mais Deus se doa para nós. É porque assim, mais você imita a Jesus. Você imita Jesus quando você se doa para o outro. Ele tinha os momentos de solidão, né? Que ele estava meditando, que ele estava sozinho com o pai, rezando. Tinha ele, né? A gente tem também, mas assim, ele estava sempre doando-se, doando-se, doando-se. E era sempre, nunca pensava nele, né? Quando ele estava sozinho, era para falar com o pai, sempre para fazer a vontade do pai. Nunca era para fazer a vontade dele. E imitar a vida dele é viver assim. Então, às vezes a gente pensa, eu vou ficar porque eu tenho que ter mais tempo para ficar sozinha com Deus. Não, você tem que ter mais, você tem que sempre pensar no outro, no que está do seu lado e se doar, se doar, se doar, se doar o tempo todo. Claro que você vai ter os momentos de sozinha com Deus, né? Mas na maior parte do tempo você vai estar se doando, se doando. Quem tem a família, né? Igual eu tenho filho, tenho esposa, eu não posso, eles não podem ser um peso para mim. Um peso. Não, eu tenho que ver ali uma oportunidade de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade divina plenamente. Em nome do Pai que me criou, do Amém, Filho filha. que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Nossa, foi muito boa a aula, né, gente? É maravilhoso. O que o Senhor traz para nós é a visão nova das coisas, sabe? A visão certa, né? Correta, né? A gente vê assim, né? Escamas caindo dos nossos olhos, os véus, né? Sendo tirados para a gente ver as coisas na dimensão divina e também aprender como a gente deve atender a Deus da forma que Ele espera de nós, no nosso comportamento, na nossa vida. E é o mesmo comportamento de Jesus, né? A humildade, a mansidão,
o perdão, ser pessoas, né, pacíficas, ser pessoas honestas, verdadeiras, humildes, simples, pequenas. E é muito bonito tudo que foi falado, né? Pontos assim que ajuda a fazer uma revisão de vida e uma gratidão muito grande que eu sinto com Deus por estar aprendendo como devo me comportar, né, diante de coisas que eu fazia errado, que eu não entendia e hoje poder ver, né, nossa, como que o Senhor me libertou de tanta cegueira, de tanta visão errada, de tantas coisas que eu fazia, o que eu apoiava, pelo menos, se eu não ia lá fazer, eu apoiava quem fazia, eu batia palma, eu achava lindo. Eu vi o testemunho do amor naquilo que, na verdade, não era bem o testemunho do amor, entende? É, eram pessoas querendo fazer o bem, a justiça com as próprias mãos, né? Mas da forma assim errada, né? Da forma não era da forma que Deus esperava delas ou que pediu para fazer, né? Seguindo sua própria vontade, com zelo, né? Um zelo muito grande, mas que se tornava até um fanatismo. E eu vi aquilo e aplaudia muito, né? Então hoje ver a dimensão divina, aprender o que Jesus está ensinando, o que Deus está ensinando aqui para nós é um mistério muito grande mesmo, que daquilo que Ele espera de nós, das nossas atitudes corretas, como que devem ser essas nossas atitudes diante de tudo que acontece, diante da realidade que está acontecendo na igreja, de tudo que a gente presencia, qual que é o verdadeiro zelo de alguém, de uma alma fiel a Deus? Qual que é o comportamento verdadeiro de alguém que é zeloso pelas coisas divinas? Tá? É muito maravilhoso, é muito enriquecedor cada palavra, né, que vem de uma sabedoria muito grande. E eu peguei esse ponto aqui, ó, para que é algo que tem que, né, tudo, né, tem que ser gravado no nosso coração e eu escolhi esse ponto aqui, ó. As tribulações, né, os padecimentos sejam por nós tidos como glória. Então, aquilo que poderia ser contrariedade é glória. O Senhor ensinando a gente a ver as coisas na visão correta e a receber da forma correta. Receber uma tribulação como bênção, né? E não como aquele desejo de você querer fazer justiça com as próprias mãos, se rebelar, ou também ver o mal, né, em tudo, né? Toda tribulação a gente vê só como mal, então aquele sentimento de querer espantar aquilo e não ver o recado que Deus está dando naquela situação, que Deus deixa um recado, Ele deixa uma mensagem, Ele tem propósito, nada que nos acontece não passa por Deus, tudo passa. Então, quando a gente vê tudo de forma negativa, a gente não vê a mensagem que Ele quer falar. Quando a gente interpreta com o olhar humano, a gente deturpa aquilo que Ele quer nos comunicar. Então, Ele está ensinando que não, que as coisas não são assim. Hoje a gente está no mundo dividido, né? Na igreja, na sociedade, em geral. Grupos variados, mentalidades variadas, cada um querendo ter a sua razão, a sua opinião, levantar a sua bandeira, entende? E vira uma briga, uma divisão terrível. E isso vem também na espiritualidade, que às vezes a gente separa, né, dos nossos irmãos, cria grupinhos que Deus não está criando esses grupos, Ele não mandou ninguém de se dividir desse jeito. Mas as pessoas se rebelam, se dividem, cada um querendo defender uma coisa e cada um dizendo que está defendendo o que é certo. Mas aí quando a gente encontra essas mensagens, né, essas revelações para as místicas, o livro do céu, a gente percebe que aonde está a verdade? O que que Deus realmente espera de nós? Né? Qual que é a verdade absoluta que a gente deve buscar? Qual que é a verdade absoluta? É Ele. E Ele ensina. Olha, meu filho, você aprendeu errado muita coisa, né? As tribulações, o padecimento, você viu como, nossa, coitado de quem sofre, viu como algo penoso, algo assim triste, que desperta dor. Não, as tribulações é motivo de glória, perseguição é motivo de glória, entende?
Se de repente você depara com a situação lá na igreja, como foi falado, difícil, não é porque Deus está querendo que você faça um cartaz enorme, fica na frente da igreja, interrompe e interrompe uma missa, ou faça qualquer coisa desse tipo, não. É para você, naquele momento ali, ser humilde como Jesus, se resignar. Você vai rezar, você vai escutar a Deus, aquilo que Ele te pedir, mas você não é briga, Ele não vai te pedir para brigar, Ele vai te pedir para rezar, para se resignar, para se abaixar e para não julgar seus irmãos, ao contrário, né? Para rezar para seus irmãos, né? Hoje eu tenho motivos de sobra para rezar pelos outros, porque eu estive nesses grupos. Quando não estive ativamente, eu torcia muito por eles, eu acreditava, e no coração eu posso falar por mim daquilo que eu lembro, né, gente? Tem coisa que a gente nem precisa ficar relembrando. Mas o que passa na nossa cabeça é que a gente está certo, que a gente só quer defender mesmo Deus, que Deus está sendo prejudicado, entendeu? A gente sente como se Deus estivesse sendo prejudicado, como se as pessoas tivessem poder sobre Deus, né? A gente sente que Deus está sendo prejudicado, entende? Mas na verdade, entra muito o nosso eu ali também, porque, querendo ou não, aquilo fere o nosso ego. Então, essa defesa acaba sendo uma autodefesa, uma defesa de si mesmo, entendeu? E muitas situações assim. Então, é briga, é discórdia, isso Deus não quer. Deus fala que tudo, tribulação, padecimento é motivo de glória. Então, não é para você ir contra aquilo, para eliminar aquilo, mas é para você ver aquilo e entender que daquilo ali vai tirar um fruto muito grande, um bem muito grande. E se está acontecendo, Deus está permitindo. Ninguém pode fazer algo se Deus não permitir, entende? Então, determinemos socorrer os aflitos e sofredores, ó. Corrijamos, provemos nossos amigos, né? Ajudar quem necessita, falar a verdade, ser verdadeiro, ser sincero, ser transparente. Não ficar preocupando com consequências. Ah, eu vou perder amizade, eu vou perder pessoas. Não, tem que pensar na alma, tem que pensar no bem da alma, né? Então, os aflitos na sua alma, principalmente. Corrijamos, provemos, né? Por esse meio, alcance nossa graça e amizade com o qual, conforme as suas possibilidades, pratique a virtude e opere a própria salvação, né? A gente ajudar a pessoa a levar ela por esse caminho, né? A endireitar o caminho, ajudar, ser aquela mão que levanta o caído, mas não aquela pedra de tropeço. Então, a pedra de tropeço é aquela que massageia o ego das pessoas, aquela que quer agradar, né? Aquela que vê que a pessoa, que deixa o cego mais cego ainda, que deixa o cego ir até o buraco, né? Que não tem coragem de falar a verdade. Não, a verdadeira amizade consiste em você ser verdadeiro, você ser honesto, ser transparente. E isso é dar a mão e erguer a pessoa, entendeu? Não importa se a pessoa vai levantar e vai virar a cara para você depois. O que importa é você falar: uau, ela se levantou pelo menos, ela não está mais no chão. Alguma coisa que foi falada ali ajudou. Então, como você não busca glória própria, não importa se vai ter alguma consequência assim, vamos dizer assim, negativa para você, de perder a amizade, de perder a aprovação. Você não quer nada para você, você não existe, não é? Então, se a gente não existe, não tem por que ficar magoado se de repente alguém não conversar mais com a gente. A gente tem que ficar triste pensando assim: nossa, essa pessoa entendeu errado o que Deus está falando. É ficar preocupado com isso, né? É com a alma dela, é preocupado com o entendimento. Nossa, né? Senhor, ilumina aquela pessoa para ela entender. Ela não precisa concordar comigo, mas que ela entenda, entendeu? Pode ser que ela nem fale mais comigo, mas que ela entenda. Eu sou ganhando ela, tá bom demais. O Senhor que a minha meta é ver o Senhor ganhando, não eu ganhando alguma coisa, né? Então, sejam bem-aventurados os que choram, tá vendo? E a gente está numa sociedade que ensina que chorar é uma fraqueza tão grande, não é? Pelo menos assim, né? Em todas as terapias que eu já fiz, tudo que eu já passei, ensina que chorar, assim, não é que fala assim, não chore, mas que ensina que você tem que estar sempre para cima, né? Aquela coisa da autoestima, né? Do amor próprio, ensina tanto amor próprio pra gente, né? Ensina tanto você se empoderar, não é?
E a gente vê que as coisas não são desse jeito. O Senhor não está preocupado, o Senhor não está pedindo a gente para ter um estereótipo X, para passar uma imagem X para os outros. Entendeu? Ao contrário, quanto mais você é pequeno, quanto mais você ama a Deus, mais você sofre, sabia? Por quê? Porque você sofre porque faz igual Nossa Senhora, que chorava pedindo pela humanidade, pedindo para vir logo o Messias, querendo que os outros irmãos delas, né, todos nós pudéssemos contemplar a mesma alegria. Então a gente tem a ânsia que Deus tem de salvar almas. Isso é doloroso. E a gente chora na nossa alma quando a gente, né, a gente faz com a melhor das intenções, busca divertir alguém e a pessoa não fica obstinada, né, não aceita, né, não enxerga, prefere largar e ir embora, né? A gente sofre muito. A gente sofre muito quando o Senhor permite a gente ver situações em que Ele quer ali, né? Ele quer descansar em nós, então Ele pede para a gente assistir aquilo ali, para descansar até a vista dele, a gente ser aquela sentinela dos olhos de Jesus, sabe? Ver situações difíceis para rezar, para reparar, para confortar Jesus, só o nosso desejo do bem. A gente vê uma pessoa, por exemplo, uma situação muito triste. Mas só da gente desejar o bem para aquela alma, aquilo ali talvez já é nossa maior oração. Só da gente contemplar, encarar aquela situação sem repudiar a pessoa, né? Amar o pecador e não o pecado. A gente repudia o pecado. Se a gente consegue separar essas duas coisas com a graça divina, a gente separa o pecador do pecado, repudiando o pecado e amando aquele pecador. Só de olhar com esses olhos já é bênção para aquela alma já vai ser agraciada por Deus. E às vezes Ele permite a gente olhar para a gente fazer essa separação. Se a gente não faz essa separação, aí a gente acaba ofendendo a Deus e não correspondendo àquilo que Ele está esperando de nós naquele momento, que está confiando que a gente vai fazer como Ele, né? Já que todo mundo está olhando torto, Ele quer pessoas, pelo menos um pequeno remanescente, né? Um pequeno rebanho que possa olhar diferente, que possa olhar com os olhos diferentes as coisas, com o olhar divino. Então, para a gente olhar assim, é Ele que dá esse olhar para nós. Então, a gente tem que ser muito pequenininho, desfazer muito da gente mesmo, sabe? Nunca pensar que a gente sabe alguma coisa. Então, felizes os pobres, né? E que a gente não é não tô falando aqui não tá falando aqui de pobre no sentido de você viver, aí todo mundo vai pra rua, né? Vai viver só na rua para não ter nada, não. É que a pessoa totalmente desapegada, sabe? Tendo ou não tendo, entendeu? Não vai mudar, entendeu? Deus pode você tá com a sua casa aqui agora, amanhã você pode perder sua casa e viver na rua, e você ainda tá nessa felicidade porque você não é preso às coisas. Claro que você vai sofrer, né? A gente tem que ser verdadeiro, né? A gente vai sofrer com a situação dessa. Imagina se perder sua casa. Mas aí é que tá, você não perde o seu amor por Deus, nada vai mexer nisso, entendeu? Porque você tem os olhos fixos em Deus, então não entra, pode entrar sofrimento, mas não entra desespero, entende? Não entra dúvida. Será que eu estou no caminho certo porque o Senhor permitiu ficar sem minha casa, né? Não entra esse tipo de questão, não fica o porquê. Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Não entra por quê. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma pessoa muito pobre mesmo, a pobreza, uma pequenez muito grande para conseguir, né? Para ser assim, para não ficar questionando a Deus, né? E aquela pobreza também de ser desapegado, desprendido também de bens, de tudo, né? Os que padecem pela justiça, né? Você padece porque você está vendo algo injusto. Uma profanação, por exemplo, você está vendo a profanação que está acontecendo. É uma injustiça, mas você padece, você aceita padecer aquilo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não aceita passar por isso. Não, eu tenho que falar, eu tenho que mudar aquilo, não posso permitir isso. Você não aceita o que Deus está permitindo você passar. Pode acontecer. Mas padecer
É você estar lá dentro do processo, não é você estar fora. Você está vivendo o processo e resigna a esse processo. Você não quer pular etapa. Você fica firme, porque seu chefe é Cristo. Seja exaltados os pequenos, aquele que não quer nada para si, que não está pensando em vantagem, em recompensa, nada, sabe? A pessoa tá feliz, gente, a pessoa só tá feliz porque, nossa, eu descobri que Deus é muito legal, Deus está perto de mim, Ele me ama muito e eu também posso amá-lo, porque Ele me capacita, Ele me dá amor, o amor dele para me amar de volta. A pessoa já tá feliz por poder tá dando algo para Deus. E não é algo de si, algo que Deus veio mudar. Nossa, o Senhor me chamou para essa missão. Nossa, eu ganhei na loteria. Entendeu? E não é por. Então não tem. A pessoa não sabe, não vem a palavra certa aqui para mim. Mas a pessoa é tão pequenininha, sabe? E a pessoa é tão pequenininha que ela aceita as verdades de Deus sem questionar. Ela tem como foi falado, né? Nossa, revelação mística. Nossa, Maria Valtorta. Nossa, é, Maria de Ágreda, nossa, acho que é esse o nome dela mesmo. Nossa, o que é isso? Misticidade de Deus, nossa, olha, vida íntima de Jesus, livro do céu, uau. Não, eu acredito, nossa, Luísa, que bênção que essa menina é. Entendeu? A pessoa não põe obstáculo nenhum. A pessoa não fica, não, isso vai prejudicar eu posso estar traindo a igreja. Gente pequena não pensa assim, não, que está traindo a igreja, não. Ouvir Jesus, revelação de Jesus, você está traindo a igreja. Ridículo pensar assim, né? Então tá. Agradecidos os mansos de coração, que não faz briga, não faz confusão, né? Não fica, eu tenho razão, e fica tentando enfiar aquilo por goela abaixo na cabeça dos outros, né? Sejam amados como nossos filhos, os pacíficos, e nossos prediletos, os que perdoar tudo e todos. Porque Deus perdoa, por que a gente não pode perdoar, não é mesmo? E sofrer as injúrias amando seus inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que tira a gente mesmo faz de tudo assim para tentar balançar a gente, fazer de tudo, que a pessoa não quer estar ali, mas quer tirar a gente também. Amar mais ainda esses. Para todos recebemos copiosos frutos de bênçãos, de graças e prêmios de imortal glória no céu. Então, o Senhor quer isso, né? Como ele fala em Mateus, né? Mateus 5. O Senhor pede isso, né? Bem-aventurados os pobres, né? Os humildes, aqueles que são mansos, né? Bem-aventurados esses. Então, o Senhor não está pedindo. Bem-aventurados que organiza reivindicação, revolução. Bem-aventurados os que pegam um microfone e saem gritando por aí contra o governo, contra a vacina, contra isso, que faz vídeo no YouTube falando do Papa, isso e aquilo. Não, não vai falar nada disso. O Senhor pede a gente para ser manso. E Ele pede para a gente ser humilde. Aí a gente confunde, né? Muitas das vezes, né? Essa mansidão com omissão. Nada a ver. Omissão é você ouvir uma palavra dessa de Jesus aqui e não fazer. Ele pede para você ser manso e humilde e você não ser. Isso é omissão. Você ouviu do próprio Jesus e não cumpre, não é? Então, o Senhor está nos ensinando a ver as coisas com os olhos dele, né? Ele está curando nossas vistas, está fazendo uma purificação. A escola é uma escola de purificação, essa escola aqui. Purificação mesmo, sabe? Mexe com as nossas estruturas todas, né? Desconstrói para construir o que realmente tem que ser construído, não é mesmo? Então tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai que me criou, amém. Em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores,
o amor que cada criatura lhes deve fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 11, Mística Cidade de Deus. O mal não pode triunfar sobre o bem. Difícil é descrever com palavras o que se passou nessa memorável batalha, por ser enorme a diferença entre conceitos materiais e as operações de tais e tantos espíritos angélicos. Os maus, entretanto, não triunfaram, né? Então, aqui ele fala que os maus não triunfaram, né? Que os anjos maus não triunfaram. Porque a injustiça, mentira, ignorância e malícia não podem prevalecer contra a equidade, verdade, luz e bondade. Nem tais virtudes podem ser vencidas pelos vícios, né? A mentira, a ignorância, a malícia não pode ser vencida pela bondade, verdade, né? Pela verdade, bondade, luz, né? Que vem de Deus, né? Não pode ser vencido. Não tinha como Lúcifer vencer essa batalha, de jeito nenhum. Por isso diz o Apocalipse: daí em diante seu lugar não foi encontrado no céu. Depois dessa batalha não foi encontrado o lugar de Lúcifer no céu. Com os pecados que cometeram estes ingratos anjos, tornaram-se indignos da eterna visão e companhia do Senhor. Então, pelos pecados dos anjos caídos, pelo pecado de Lúcifer, de querer ser, né, mais do que Deus, né, de ser soberbo, mentiroso, ser o pai da mentira, né? Nessa batalha, ele foi privado da presença de Deus, né, da visão de Deus, da companhia de Deus, né? Então ele foi privado do céu. E sua lembrança apagou-se da sua mente divina, onde antes da queda estavam gravados pelos dons da graça que lhes outorgava. Então, a partir dessa batalha que houve no céu, né, a partir da batalha de Miguel, né, Lúcifer saiu da presença de Deus, né, porque ele foi expulso do céu, né, e ele foi privado de estar na presença de Deus, né, ele não pôde ter mais a visão de Deus, porque através da rebeldia, né, dele, ele foi separado. E também a mente, a presença dele, a lembrança dele também foi apagada dali, né? Dali da mente divina, onde antes da queda estavam gravados, né? Antes da queda, Lúcifer era um anjo de luz, né? Que estava com Deus. Ele vivia na presença de Deus, né? Aí depois da queda, ele perdeu esse direito, né?
Ele perdeu esse direito de estar na presença de Deus. Então, quando ele perdeu esse direito de estar na presença de Deus, né, de viver no céu, automaticamente ele também não é lembrado, né? Ele não é lembrado, Deus sabe, né? Mas ele não é lembrado porque ele escolheu, né? Foi uma escolha que Lúcifer fez, né? E ele foi aí, ó, onde antes da queda estavam gravados pelos dons da graça que Elis ortogara, né? Então, ele era cheio da graça de Deus, que Lúcifer ele era um anjo de luz. Ele era o mais belo dos anjos, mas com a queda dele, acabou que ele foi expulso do céu e automaticamente ele também foi privado de toda a presença de Deus, né? De tudo que os outros anjos têm no céu, né? Lúcifer e seus anjos caídos perderam, né? E aí ele fala aqui, ó, privados do direito que tinham aos lugares que eles haviam sido preparados. Então, Lúcifer e seus anjos perderam os lugares que eles viviam antes da queda, né? Antes da queda, eles tinham os lugares preparados. Depois da queda, eles perderam esses lugares, tanto Lúcifer como os anjos caídos. Sobre a condição de obedecerem este direito, transferiu-se aos homens e a estes foram reservados. Aí, esses lugares, né? Vamos supor assim, vamos colocar assim, esses privilégios, né? Esses lugares que os anjos tinham, que Lúcifer tinha e que os anjos caídos tinham, eles perderam com a vinda deles para a terra, né? Quando eles foram expulsos do céu pela sua desobediência, né? Pela desobediência de Lúcifer, ele fez com que outros se rebelassem também contra Deus, e nisso eles perderam os lugares. E esses lugares, né? Porque Deus faz tudo perfeito, tudo certinho, e nesses lugares ficou, né? Predestinado aos homens. Então está preparado aos homens, né? E ele fala: a estes foram reservados. Tão apagados foram os vestígios dos anjos apóstatas. Aí foram apagados os vestígios dos anjos apóstatas, que jamais, aí ele fala, que jamais, né? Que jamais encontrados no céu, né? Não tem mais os lugares deles no céu, já era, já foi. Ó, infeliz maldade, e nunca asa encarecida infelicidade que mereceu tão espantoso e formidável castigo, né? Então, como castigo, agora eu fico pensando assim, imagina só, quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não se arrepende, né? Quando a gente não tem essa caminhada na divina vontade, a gente corre esse risco, né? Porque a gente vai se enveredando pelos vícios, né? Os vícios são veredas que a gente caminha ali, aí a gente vai caminhando, né? De precipício em precipício, como o salmista fala, né? E aí a gente corre esse risco de deixar de ouvir a Deus para ouvir o diabo. E aí a gente perde essa presença de Deus, né? A gente perde quando a gente está nos vícios, né? Quando a gente está
no caminho errado, né? E Lúcifer, imagina só, às vezes eu fico vendo que tem uma série também do Mundo Angélico, que eu gosto muito de assistir, que foi feito no nosso canal, né, no YouTube, e eu acho muito interessante, porque como que um anjo, né, que Lúcifer, ele era um anjo, e como que ele deixa de estar na presença de Deus para estar fora da presença de Deus, simplesmente porque ele não queria obedecer a Deus, né, simplesmente porque ele se achava mais do que Deus. E o quanto que a gente corre esse risco também, né, antes da gente conhecer a divina vontade, né. É como bem foi explicado hoje, né, nesse vídeo, né, da escola, né, que a gente não pode fazer rebeldia com a vontade de Deus, né? Então, assim, Lúcifer, ele perdeu tudo, imagina, você luta, é tipo assim, a gente luta, a gente tem uma caminhada, e aí de repente, por a gente seguir alguns, aí a gente perde tudo, né? A gente perde tudo, a gente perde toda, né, toda a graça de Deus e a gente fica separado de Deus, né? Imagina só o quão ruim é a gente ser separado de Deus. E Lúcifer, ele foi separado de Deus, mas ele era tão soberbo, tão soberbo, tão soberbo, que teve essa batalha, ele foi expulso do céu, e aí, como contrapartida, ele quer acabar com todos os seres humanos. Ele implanta a mentira, ele entra em todos os lugares, em todos os âmbitos, inclusive também dentro da igreja, né? Ele entra e acontece, né? Acontece tudo isso que está acontecendo. E aí a gente antes de conhecer a divina vontade, a gente não entendia nada disso, né? A gente não entendia nada. E hoje, a gente entendendo isso, que hoje a gente entende, né, que tudo tem um para quê, não um porquê, mas um para quê. E aí a gente começa a estar do lado de Jesus, a trabalhar junto com Jesus, né? A fazer como foi ensinado nesse vídeo, está ali, Jesus está com febre, a cabeça de Jesus está com febre, Jesus está com febre por causa de tudo que estão fazendo com ele, e nós estamos ali, né, com um paninho, né, fazendo uma compressa, né, e acalmando a febre de Jesus, né. Então, assim, ver essa história, ver esse estudo de hoje, nossa, nos mostra o quão importante é a gente ter conhecido a divina vontade. O quão importante é a gente estar ouvindo as místicas, né? A Maria Cecília Bage, a Santa Águeda, a Valtorta e a Luísa, né? Para que a gente não corra esse risco, né? Para que a gente não corra esse risco, né? E Nossa Senhora tá ali, como foi falado nesse estudo, né? De hoje, Nossa Senhora é esse escudo, né? É esse escudo que nos leva para Jesus, que faz a gente, que tá ali nos ajudando, para que a gente entenda tudo isso, né? Para que a gente seja essas almas pequenas que vai ouvir essas místicas, que vai estar atentos ali, né? Vai ficar atenta a tudo que acontece, tanto no céu como na terra, para essa vinda desse reino, né? Que está próximo de vir. E aí a gente vê esse grande mover de Deus, né? Esse grande mover de Deus, nessa batalha, né? Houve essa batalha no céu e Lúcifer perdeu a presença de Deus e aí ele, né? Ele vai ali em busca de Nossa Senhora, né? Para querer destruir, né? O verbo que vinha através de Nossa Senhora, né? E aí a gente, através da mística Cidade de Deus, a gente começa a entender todo esse processo, como que foi essa batalha, né? E o castigo. E realmente, eu creio que o pior castigo é você estar sem Deus. Porque quando você está sem a graça de Deus, você não é nada.
Você é a pessoa mais infeliz da face da terra. E aí, né? E aí você quer ter ter destruir aquilo que Deus criou, né? É isso que Lúcifer faz. É esse o plano de Lúcifer. O plano de Lúcifer é destruir a humanidade. Ele não está preocupado com o corpo, ele está preocupado com a alma, né? Então se a gente não tiver cuidado, a gente vai entrando nessa zona de vício, de vício, de vício. Hoje, graças a Deus, a gente, com a divina vontade, com os livros do céu, a gente está aprendendo a se conhecer, né? E as outras místicas estão nos ajudando também a entender todo esse processo, mas a parte que mais, assim, me chamou a atenção nesse estudo de hoje foi justamente isso, o castigo, e realmente é um grande castigo mesmo, a pessoa está fora da presença de Deus. O maior castigo que Lúcifer poderia ter era estar fora da presença de Deus, né? Ele trocou tudo que Deus deu para ele, o lugar preparado que Deus deu. Ele era um anjo de luz, né? E ele trocou tudo isso para ser soberbo, né? Para ser o pai da mentira, né? Para fazer a vontade dele, né? E aí o que que acontece? O que que acontece? É um castigo muito grande mesmo. É um castigo enorme. As pessoas que vivem sem Deus, que vivem sem a divina vontade, né? Que não conhecem a divina vontade, né? Que a divina vontade é a santidade das santidades, né? Então, assim, elas caminhando nas outras santidades, elas não saem da graça de Deus, mas não são completas, né? E a divina vontade já dá esse entendimento profundo. E essas místicas nos ajudam nisso. Então, a parte que mais assim que eu fiquei pensando, que eu ouvi o vídeo hoje da escola várias vezes, para mim poder imaginar, né? Imaginar como que foi essa batalha e como que é triste você estar sem a graça de Deus, né? Separado. E aí vem esses lugares que os anjos perderam, está lá, preparado para os pequenos, né? Preparado para os filhos da divina vontade, para os filhos da divina vontade ocuparem esses lugares que está vazio, né? Que está vazio, né? Que não era para estar, mas que devido a ter acontecido a batalha, né? E acontecido a batalha no céu, e esses lugares ficaram lá e vão ser ocupados pelos filhos da divina vontade, pelos pequenos, pelos humildes, pelos pequenos, bem pequenos, né? Isso foi a parte que mais, assim, que mais me fez imaginar, né? Vendo, eu imagino quanto que Deus não sofreu, né? Porque Deus criou Lúcifer, né? E o quanto que ele não sofre também quando ele vê um dos filhos, quando ele vê os filhos, né, sofrerem por não quererem ouvir a ele, por não quererem fazer a vontade dele. É um sofrimento muito grande. Em Amém, nome do Pai que me Fiat. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. O triunfo dos justos na mística cidade de Deus. A Santa Ágreda escreve. Por estes testemunhos e pelo sangue do Cordeiro é que os justos venceram, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Se bem que o sangue de Cristo, Redentor nosso, foi suficiente e superabundante para todos os mortais vencerem o dragão, seu acusador. Os testemunhos e palavras infalíveis de seus profetas são também de grande virtude e força para a salvação eterna. Não obstante, é livremente que os justos cooperam com a graça, a fim de que a paixão, redenção e escrituras lhes sejam eficazes.
alcança os seus frutos, vencendo-se a si mesmos e ao demônio. Não somente vencerão Satanás no que ordinariamente Deus manda e pede, mas com sua divina força e graça chegarão até a dar a vida pelo Senhor e a sua lei. Apocalipse 6, versículo 9. Por este testemunho conquistarão a coroa e o triunfo de Jesus Cristo, como fizeram os mártires na confissão e defesa da fé. Fiat. O que eu achei assim, mais importante aqui é quando fala assim, que venceremos, alcançam seus frutos vencendo-se a si mesmos e ao demônio. Então, a nossa luta, a nossa batalha maior é contra nós mesmos, é a nossa vontade. Por isso que o Filho da Divina Vontade é um Marte, porque ele morre para si mesmo. E negar-se a si mesmo é muito difícil, é muito difícil. É uma luta contínua, diária, porque qualquer momento você pode cair numa tentação de fazer a sua vontade. Porque o nosso corpo, ele quer prazeres, né? Ele quer, na alimentação ele quer gordura, quer farinha, ele quer tudo que não pode, né? Ele quer prazer também na parte afetiva, né? Nem preciso citar quanta aberração está tendo aí em nome do prazer, né? Prazer sexual. Quantas coisas têm acontecido, quanta violência, quantas mortes trágicas, quantos pais estrupando filhos por um momento de prazer. O homem chega a ser bestial, né? Torna-se uma besta. E também nosso corpo quer sombra e água fresca, né? Quanto mais barranco tiver para escorar, melhor é. E assim a gente vê a maioria das pessoas vivendo assim nessa apostasia, diríamos assim, né? Nesse se deixar fazer tudo para satisfazer-se a si mesmo, né? Bebe-se muito, fuma-se muito, come-se demais, né? Então, assim, sem nenhuma moderação, né? Sem você falar para você mesmo, chega, breca, ou aí não dá, né? Tá fazendo mal isso. Mesmo a pessoa sabendo que ela está se matando aos poucos, ela continua, porque dá prazer, né? Então a nossa batalha maior é contra nós mesmos. A batalha celestial, como já disse a Santa Águeda, que houve no céu, né? Entre Lúcifer e São Miguel veio em defesa, né? Da corte celeste, veio em defesa de Deus, e com a sua humildade e sabedoria, ele, né, calou o dragão infernal e até o expulsou do paraíso. Isso já aconteceu, né? Então, a nossa luta hoje é contra nós mesmos, antes mais até do que contra o demônio. Porque se a gente vence a gente mesmo, a gente vence ele, sabe? Uma coisa está ligada, é interligado, né? Quanto mais você se deixa aos seus prazeres carnais, mais ele tem portas e janelas para entrar na sua vida. Quanto mais você se priva, né, das coisas que são muito prazerosas que o mundo oferece, mais você se torna um soldado capaz de vencê-lo. Então, eu achei desse pedaço aqui incrível essa frase, sabe, da Santa Águeda, né, que é Jesus falando com ela, né? E que não somente venceremos Satanás, né? Mas venceremos nossa batalha é uma luta vencida, né? Vitoriosa, ganha, não é vencida, não, vitoriosa, uma luta ganha, porque vencemos a nós mesmos. Acordar cedo para ir numa missa, às vezes só tem missa de manhã, mas não, está muito frio, não vou levantar da cama, vou ficar aqui debaixo das cobertas, né? Então, assim, exemplo, né? Isso é um exemplo comum. Outro exemplo também, assim, eu tenho a minha casa para cuidar, não vou cuidar não, ninguém está me ajudando, eu não vou fazer mais nada, né? Assim, coisas que a gente vai se dando o direito
como é que fala? Vai se dando o direito de ficar julgando, né? E tomando decisões por nós mesmos, não decisão por Deus, né? Como Deus tomaria, como Jesus faria, como Nossa Senhora agiria naquele ponto, naquela situação, né? Mas como a gente mesmo quer agir, como a gente mesmo quer fazer, porque é tão bom fazer a vontade da gente, entre aspas, porque de bom não tem nada, que se fosse bom, o certo era fazer a vontade humana, né? Então, e o certo não é isso, o certo é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é difícil para a gente fazer, porque ela é exigente, ela exige de nós que a gente renuncie a si mesmo, e quando a gente renuncia, a gente ganha o céu. A gente ganha o céu mesmo aqui na terra. Então, o que parece que é muito difícil, que é muito ruim, que é muito, né, penoso, é que é a nossa alegria. Porque quando as pessoas estão entregues às suas próprias vontades, elas podem observar. Muitas estão entrando em depressão, estão com problema de ansiedade muito grande, né, estão sofrendo assim muito, né? São pessoas chorosas, né? E a pessoa que quando ela está na vontade de Deus, apesar de parecer muito difícil, é o mais fácil e é aquilo que traz a felicidade. A gente está em paz, né? E não importa muito o que está acontecendo lá fora, né? A gente fica assim chocado com muita notícia, mas não nos atinge, né? Não chega a nos atingir. Então, a gente vai vivendo e sabendo que aquilo é vontade de Deus, então tá tudo certo, né? A gente sente bem de estar naquele caminho. Então, a batalha maior é vencer-se a si mesmo. Que hoje, que nosso Senhor possa nos ajudar. Porque com a ajuda dele, tem um pedacinho aqui que ele fala, né? Eu não sei se eu vou achar agora. Deus... Aqui, ó. Mas com sua divina força e graça. Quer dizer, não sozinhos, não somos nada, nada, mas com a ajuda e graça do Senhor, né? Com a força dele, com a ajuda dele, com as orações a gente vai pedindo e ele vai nos ajudando e a gente vence. Vence a nós mesmos, vencemos Satanás e alcançamos o reino dos céus. Que assim seja, amém, que seja isso para todos, todos, amém.